Um pequeno macaco espião é introduzido em um santuário natural. Cientistas observam os mistérios da colônia por dias, mas o inesperado acontece quando uma tragédia simulada desperta emoções reais. Essas descobertas irão transformar tanto a ciência quanto o vínculo entre humanos e primatas. O sol mal havia se erguido sobre as copas das árvores, quando um pequeno vulto se moveu entre os arbustos. Com movimentos cautelosos e olhos atentos, o recém-chegado observava a cena à sua frente. Era Tico, um macaco diferente de todos os outros que habitavam aquela floresta exuberante. Seu pelo era um pouco mais escuro, seus olhos um tanto mais brilhantes e sua mente... sua mente estava repleta de segredos. Tico não era um macaco langur comum. Na verdade, ele nem mesmo era um langur. Era um espião, treinado por cientistas para se infiltrar na colônia e estudar de perto o comportamento social desses fascinantes primatas. Disfarçado como um filhote órfão, sua missão era ser aceito pelo grupo e observar cada detalhe de suas vidas. O coração de Tico batia acelerado enquanto ele se aproximava da clareira onde a colônia de macacos langur se reunia todas as manhãs. O aroma de frutas frescas e a algazarra alegre dos macacos preenchiam o ar. Reunindo toda a sua coragem, ele deu um passo à frente, deixando-se ser visto. Por um momento, o tempo pareceu congelar. Dezenas de olhos curiosos se voltaram para o pequeno intruso. Tico sentiu o peso daqueles olhares, temendo que seu disfarce fosse descoberto antes mesmo de começar sua missão. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma jovem fêmea de pelo dourado e olhos gentis aproximou-se dele. Seu nome era Luna, embora Tico ainda não soubesse. Ela o examinou com cuidado, farejando-o e tocando seu pelo com dedos delicados. Depois de alguns instantes que pareceram uma eternidade, Luna soltou um suave grunhido de aprovação. Foi como se uma barreira invisível tivesse sido quebrada. De repente, outros membros da colônia se aproximaram, curiosos e acolhedores. Tico foi cercado por rostos amigáveis, mãos gentis que o tocavam e vozes suaves que pareciam dar-lhe as boas-vindas. Luna, que parecia ter decidido adotá-lo como seu protegido, pegou uma fruta suculenta e a ofereceu a Tico. O gesto era mais do que apenas alimentá-lo. Era um símbolo de aceitação, de inclusão. Com o coração disparado de emoção e um pouco de culpa, Tico aceitou o presente, mordiscando a fruta enquanto observava os rostos ao seu redor. Nos dias que se seguiram, Tico foi gradualmente integrado à vida da colônia. Ele aprendeu os ritmos diários do grupo. As expedições matinais em busca de alimento, as cestas preguiçosas sob o sol da tarde, as brincadeiras animadas dos jovens macacos e as interações complexas entre os adultos. Luna se tornou sua guardiã não oficial, sempre por perto para garantir que o filhote estivesse seguro e bem alimentado. Tico se viu desenvolvendo um carinho genuíno por ela, o que tornava sua missão ainda mais complicada emocionalmente. À medida que os dias se transformavam em semanas, Tico se viu cada vez mais envolvido na teia social da colônia. Ele observava, aprendia e, sem perceber, começava a se sentir parte daquele mundo. As anotações mentais que fazia para seu relatório aos cientistas eram intercaladas com momentos de pura alegria ao brincar com outros jovens macacos ou ao sentir o toque gentil de Luna. Um dia, enquanto a colônia descansava após uma refeição farta, Tico notou algo estranho. Um dos macacos mais velhos, que os outros chamavam de sábio, parecia não estar se sentindo bem. Seus movimentos estavam mais lentos que o habitual, e seus olhos, geralmente brilhantes e atentos, pareciam um pouco opacos. Intrigado, Tico se aproximou cautelosamente de Sábio. O velho macaco o olhou com uma mistura de cansaço e curiosidade. Por um momento, Tico temeu que seu disfarce pudesse ser descoberto pelos olhos experientes de Sábio. Mas o ancião apenas estendeu a mão e acariciou gentilmente a cabeça de Tico. Naquele instante, algo mudou dentro de Tico. Ele sentiu uma conexão profunda, não apenas com Sábio, mas com toda a colônia. A culpa por seu engano e o peso de sua missão secreta pareceram aumentar, mas ao mesmo tempo, um novo senso de propósito começou a se formar em sua mente. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa,
Tico se viu diante de um dilema. Sua missão era observar e relatar, mas agora ele se preocupava genuinamente com o bem-estar desses macacos, especialmente com Sábio, cuja condição parecia ser mais do que apenas o cansaço natural da idade. Naquela noite, enquanto a colônia se aconchegava para dormir, Tico permaneceu acordado, seus pensamentos em turbilhão. Ele sabia que as próximas decisões que tomasse poderiam mudar não apenas o rumo de sua missão, mas também o destino de toda a colônia. Com o coração pesado e a mente inquieta, Tico adormeceu, sem saber que os dias seguintes trariam desafios e revelações que testariam não apenas seu disfarce, mas também sua própria natureza. O amanhecer trouxe consigo uma nova energia para a colônia de macacos Langur. Tico, ainda lutando com seus conflitos internos, observava atentamente enquanto o grupo se preparava para mais um dia. Seus olhos, no entanto, não deixavam de acompanhar os movimentos de Sábio, o velho macaco que havia despertado sua preocupação. Luna, percebendo a inquietação de seu protegido, aproximou-se de Tico com uma fruta madura nas mãos. Ela a ofereceu com um olhar carinhoso, como se tentasse acalmar qualquer ansiedade que pudesse estar sentindo. Tico aceitou o presente com gratidão, mas sua mente estava longe, dividida entre sua missão e o crescente apego que sentia pela colônia. Naquela manhã, o grupo partiu em busca de alimento, como fazia todos os dias. Tico se manteve próximo a Luna, mas seus olhos estavam sempre atentos a Sábio. O velho macaco se movia com dificuldade, ficando para trás do grupo com frequência. Seus movimentos eram lentos e por vezes parecia desorientado. Foi durante essa expedição que algo inesperado aconteceu. Enquanto o grupo atravessava uma clareira, Sábio de repente parou, seus olhos perdendo o foco. Por um momento, ele ficou imóvel, como se tivesse se esquecido de onde estava ou o que estava fazendo. Tico, impulsionado por uma preocupação genuína, correu até ele, esquecendo-se momentaneamente de seu papel de filhote. O gesto de Tico não passou despercebido. Outros membros da colônia, incluindo Luna, observaram com curiosidade a reação do pequeno filhote. Tico, percebendo seu erro, rapidamente voltou ao seu papel, fingindo brincar aos pés de Sábio, mas o olhar de Luna sugeria que ela havia notado algo diferente em seu comportamento. Nos dias que se seguiram, Tico se viu cada vez mais dividido entre sua missão e seu crescente apego à colônia. Ele continuava a observar e mentalmente registrar o comportamento dos macacos Langur, mas agora havia um novo foco em suas observações: a saúde de Sábio e como isso afetava a dinâmica do grupo. Tico notou que outros membros da colônia também começavam a perceber as mudanças em Sábio. Os mais jovens o tratavam com ainda mais respeito, oferecendo as melhores frutas e os lugares mais confortáveis para descansar. Os adultos, por sua vez, pareciam estar sempre de olho nele, prontos para ajudar ao menor sinal de dificuldade. Uma tarde, enquanto a colônia descansava à beira de um riacho, Tico decidiu se aproximar mais de Sábio. Com cuidado, ele se sentou ao lado do velho macaco, observando-o de perto. Sábio virou-se lentamente, seus olhos encontrando os de Tico. Por um momento, Tico temeu que seu disfarce pudesse ser descoberto, mas o que viu nos olhos de Sábio foi apenas uma profunda sabedoria e... seria possível? Um lampejo de reconhecimento? Sábio estendeu a mão tocando gentilmente a cabeça de Tico. O gesto era carinhoso, quase paternal. Tico sentiu uma onda de emoção o invadir. Era como se Sábio soubesse que ele não era apenas um filhote comum, mas alguém com uma missão importante. Naquele momento, Luna se aproximou, observando a interação entre Tico e Sábio com um misto de curiosidade e preocupação. Ela se sentou ao lado deles, formando um pequeno círculo. O silêncio que os envolvia era confortável, cheio de uma compreensão mútua que ia além das palavras. Foi então que Tico tomou uma decisão. Ele não podia mais apenas observar passivamente. Se havia algo errado com Sábio, algo que pudesse afetar toda a colônia, ele precisava fazer mais do que apenas registrar os fatos. Ele precisava ajudar. Nos dias que se seguiram, Tico começou a prestar ainda mais atenção aos sintomas de Sábio. Ele notou padrões. Como o velho macaco parecia mais confuso nas primeiras horas da manhã,
Como certos alimentos pareciam piorar seu estado, como o estresse de conflitos dentro da colônia, o afetava mais do que aos outros. Ao mesmo tempo, Tico se viu cada vez mais integrado à vida da colônia. Ele não era mais apenas um observador, mas um participante ativo. Brincava com os outros jovens, ajudava na busca por alimentos e, sob a tutela de Luna, aprendia os costumes e tradições dos macacos langur. Uma noite, enquanto a colônia se preparava para dormir, Tico observou Luna cuidando de Sábio. Ela o ajudou a se acomodar em um galho confortável, trazendo-lhe as frutas mais macias e certificando-se de que ele estivesse aquecido. O cuidado e a compaixão que ela demonstrava tocaram profundamente Tico. Naquele momento, deitado entre os membros de sua nova família, Tico percebeu que sua missão havia se transformado em algo muito maior do que ele jamais poderia ter imaginado. Não se tratava mais apenas de observar e relatar. Era sobre fazer parte, sobre cuidar, sobre encontrar uma maneira de ajudar não apenas Sábio, mas toda a colônia. Com essa nova resolução em mente, Tico adormeceu. Seus sonhos cheios de imagens de macacos brincando, de Luna sorrindo e de Sábio, saudável e forte novamente. Ele não sabia como, mas estava determinado a fazer a diferença. O que ele não sabia era que os eventos dos próximos dias testariam essa determinação de maneiras que ele jamais poderia ter previsto. À medida que a noite avançava e a floresta se aquietava, uma leve brisa agitava as folhas, como se a própria natureza estivesse cochichando segredos. Segredos que, em breve, mudariam o destino de Tico e de toda a colônia de macacos langur. O alvorecer trouxe consigo uma atmosfera de inquietação para a colônia de macacos langur. Tico, agora totalmente integrado ao grupo, sentiu a tensão no ar antes mesmo de abrir os olhos. Ao seu redor, os outros macacos se moviam com uma agitação incomum, seus olhares convergindo para um ponto específico. Seguindo a direção dos olhares, Tico viu o motivo da preocupação. Sábio estava deitado em um galho baixo, imóvel. Seu peito subia e descia com uma respiração superficial, e seus olhos, normalmente vivos de sabedoria, estavam fechados. Luna já estava ao lado dele, tocando-o gentilmente e emitindo sons suaves de conforto. O coração de Tico acelerou. Ele sabia que este momento poderia ser crucial, não apenas para Sábio, mas para toda a sua missão. Com cuidado, aproximou-se do velho macaco, observando cada detalhe com seus olhos treinados de espião. Foi então que Tico notou algo que os outros pareciam ter perdido. Um pequeno tremor nas pálpebras de Sábio, um movimento quase imperceptível de seus dedos. Não era uma condição terminal, percebeu Tico, com um misto de alívio e excitação científica. Era algo diferente, algo que ele já havia visto antes em suas sessões de treinamento. Movido por um impulso que misturava seu instinto de espião com sua recém-descoberta compaixão, Tico se aproximou ainda mais de Sábio. Com gestos suaves, começou a massagear as têmporas do velho macaco, aplicando uma técnica que havia aprendido durante seu treinamento para situações de estresse extremo. A princípio, os outros macacos observaram com curiosidade e um pouco de apreensão. Luna, em particular, parecia dividida entre a vontade de intervir e a fascinação pelo que estava vendo. Mas à medida que os minutos passavam, algo extraordinário começou a acontecer. As pálpebras de Sábio começaram a tremer com mais intensidade. Seus dedos se moveram, agarrando levemente o pelo de Tico. E então, para o espanto e alegria de todos, seus olhos se abriram lentamente. Um murmúrio de excitação percorreu a colônia. Luna soltou um grito de alegria, abraçando Tico com força. Os outros macacos se aproximaram, tocando Sábio gentilmente, como se para se certificarem de que ele realmente estava bem. Sábio, ainda um pouco desorientado, olhou diretamente para Tico. Seus olhos, agora claros e brilhantes, pareciam ver além do disfarce do pequeno espião. Por um momento, Tico temeu ter se revelado, mas o que viu no olhar de Sábio foi apenas gratidão e uma compreensão profunda. Nos dias que se seguiram, a atitude da colônia em relação a Tico mudou sutilmente. Ele não era mais visto apenas como o filhote adotado por Luna, mas como alguém especial, alguém com habilidades únicas.
Os macacos mais velhos o observavam com um novo respeito, enquanto os mais jovens o seguiam com admiração, ansiosos para aprender seus truques. Luna, em particular, parecia fascinada pela nova faceta de seu protegido. Ela passava ainda mais tempo com Tico, observando-o atentamente e, às vezes, tentando imitar seus gestos e comportamentos. Tico se viu ensinando a ela e a outros membros da colônia algumas técnicas simples de relaxamento e cura que havia aprendido. Enquanto isso, Sábio se recuperava rapidamente. Sua condição, que Tico agora suspeitava ser uma forma rara de fadiga neurológica, parecia responder bem às técnicas que o pequeno espião havia introduzido. O velho macaco voltou a participar ativamente da vida da colônia, embora agora frequentemente buscasse a companhia de Tico. Foi durante uma dessas interações que Sábio fez algo inesperado. Enquanto estavam sentados juntos, observando o pôr do sol, o velho macaco pegou a mão de Tico e a colocou sobre uma marca em seu próprio pelo, uma cicatriz antiga que a maioria dos macacos provavelmente nunca havia notado. Tico ficou intrigado. A cicatriz tinha um padrão incomum, quase como se fosse artificial. Sua mente de espião imediatamente começou a trabalhar. Poderia Sábio ter alguma conexão com o mundo além da floresta? Poderia ele saber mais sobre a verdadeira natureza de Tico do que deixava transparecer? Antes que Tico pudesse contemplar mais essas questões, um grito de alarme ecoou pela floresta. Luna apareceu correndo, seus olhos arregalados de medo. Ela gesticulou freneticamente, indicando algo além das árvores. A colônia inteira se mobilizou rapidamente. Tico, impulsionado tanto por seu instinto de proteção quanto por sua curiosidade de espião, seguiu o grupo até a borda de seu território. O que viram ali fez todos congelarem de medo e surpresa. Na clareira à frente, um grupo de humanos estava montando um acampamento. Equipamentos científicos estavam sendo descarregados de jipes e tendas estavam sendo erguidas. Tico reconheceu imediatamente alguns dos rostos. Eram os cientistas responsáveis por sua missão. O pânico se espalhou entre os macacos langur. Alguns começaram a se afastar, prontos para fugir para o coração da floresta. Outros, incluindo Luna, olhavam para Tico, como se esperassem que ele tivesse alguma resposta, alguma solução mágica como a que havia usado para ajudar Sábio. Tico se viu no centro de uma tempestade de emoções e pensamentos conflitantes. Sua missão, seu disfarce, sua lealdade aos cientistas, tudo isso agora colidia violentamente com o amor e o senso de pertencimento que havia desenvolvido com a colônia. Enquanto a confusão se instalava ao seu redor, Tico percebeu que estava prestes a enfrentar a decisão mais difícil de sua vida. O que ele faria? Revelaria sua verdadeira identidade para a colônia? Tentaria mediar entre os macacos e os humanos? Ou manteria seu disfarce, mesmo que isso significasse potencialmente trair a confiança de seus novos amigos? Com o coração acelerado e a mente em turbilhão, Tico sabia que os próximos momentos definiriam não apenas seu destino, mas o de toda a colônia. E enquanto o sol se punha no horizonte, lançando longas sombras sobre a floresta, o pequeno macaco espião se preparava para enfrentar o maior desafio de sua vida. O crepúsculo tingia o céu de tons dourados e púrpuras, mas a beleza do momento passava despercebida pela colônia de macacos langur. Todos os olhos estavam fixos na clareira onde os cientistas montavam seu acampamento, um misto de medo e curiosidade palpável no ar. Tico sentia o peso de todos os olhares sobre ele. De alguma forma, a colônia parecia esperar que ele tivesse as respostas, que soubesse o que fazer diante dessa ameaça desconhecida. Luna, em particular, não desgrudava os olhos dele, sua expressão uma mistura de confiança e preocupação. Foi Sábio quem quebrou o silêncio tenso. Com um gesto suave, ele chamou Tico para perto. Os outros macacos abriram caminho, formando um círculo ao redor dos dois. Sábio olhou profundamente nos olhos de Tico, como se buscasse algo além do que podia ver. "Pequeno", disse Sábio em sua linguagem de gestos e sons suaves, "você não é quem aparenta ser, não é?" O coração de Tico saltou. Era o momento que ele tanto temia e, ao mesmo tempo, ansiava. Com um suspiro profundo, ele decidiu que era a hora da verdade.
Usando uma combinação de gestos que havia aprendido e alguns sinais que os cientistas haviam lhe ensinado, Tico começou a contar sua história. Ele explicou da melhor maneira que podia sobre sua origem, sua missão e o motivo de estar ali. Falou sobre os cientistas, sobre o desejo de entender e proteger as espécies como os macacos langur. À medida que se expressava, Tico percebia as reações variadas ao seu redor. Surpresa, confusão, até mesmo um pouco de medo. Luna, que estava ao seu lado, recuou ligeiramente, seus olhos cheios de mágoa e incredulidade. Tico sentiu seu coração apertar, temendo ter perdido a confiança de sua amiga mais próxima. Mas foi Sábio quem surpreendeu a todos. Com um movimento lento, ele estendeu a mão e tocou a cicatriz em seu próprio pelo, aquela que havia mostrado a Tico dias antes. Então, para o espanto de todos, ele começou a fazer sinais que Tico reconheceu imediatamente. Eram os mesmos usados pelos cientistas. Eu também tenho uma história para contar, Sábio gesticulou, sua expressão uma mistura de nostalgia e determinação. Sábio revelou que muitos anos atrás ele também havia sido parte de um estudo científico. Os humanos o haviam tratado com respeito e cuidado, e através dessa experiência, ele havia aprendido muito sobre o mundo além da floresta. A cicatriz era uma lembrança desse tempo. Um pequeno implante que os cientistas haviam usado para monitorar sua saúde. A revelação de Sábio causou um alvoroço na colônia. Alguns macacos pareciam assustados, outros fascinados. Luna, ainda processando a revelação de Tico, olhava de um para o outro, claramente tentando entender essa nova realidade. Tico, por sua vez, sentia uma mistura de alívio e admiração. Alívio por não estar mais carregando seu segredo sozinho e admiração pela sabedoria e experiência de Sábio. Os humanos não são nossos inimigos, Sábio continuou. Eles podem ser nossos aliados na proteção de nossa floresta e de nossa espécie. Suas palavras pareciam acalmar alguns dos macacos mais agitados. Outros, no entanto, ainda pareciam céticos. Foi nesse momento que Luna deu um passo à frente. Se o que vocês dois dizem é verdade, ela gesticulou olhando diretamente para Tico, então prove. Mostre-nos que podemos confiar nesses humanos. O desafio de Luna era justo, Tico sabia. Ele olhou para Sábio, que assentiu encorajadoramente, e então para o acampamento dos cientistas. Tomando uma decisão, Tico se levantou. Eu vou até lá, ele sinalizou. Vou falar com eles e explicar nossa situação. Se vocês me permitirem, posso ser uma ponte entre nossos dois mundos. A proposta de Tico foi recebida com um silêncio tenso. Os macacos se entreolharam, alguns nervosos, outros curiosos. Sábio, com sua autoridade de líder e sua experiência única, foi o primeiro a concordar. Vá, ele gesticulou, mas não vá sozinho. Luna irá com você. Luna, surpreendida pela sugestão, hesitou por um momento. Mas então, com um olhar determinado, ela assentiu. Sim, eu irei. Quero ver por mim mesma se o que você diz é verdade. Assim, com o sol quase desaparecendo no horizonte, Tico e Luna se prepararam para sua jornada ao acampamento humano. A colônia inteira os observava, uma mistura de esperança e apreensão pairando no ar. Enquanto se afastavam, Tico não pôde deixar de pensar em como sua missão havia se transformado. Ele veio para observar e aprender, mas agora estava prestes a se tornar um embaixador, um mediador entre dois mundos. Luna caminhava ao seu lado, silenciosa, mas vigilante. Tico sabia que tinha muito a explicar, muito a provar, mas também sabia que este poderia ser o início de algo extraordinário, uma colaboração que poderia beneficiar não apenas a colônia, mas toda a espécie dos macacos langur. À medida que se aproximavam das luzes do acampamento, Tico sentiu uma mistura de nervosismo e excitação. O que aconteceria a seguir? Como os cientistas reagiriam? E, mais importante, como essa noite mudaria o destino da colônia? Com um último olhar para Luna, Tico respirou fundo e deu o primeiro passo em direção ao acampamento. O futuro era incerto, mas ele estava determinado a fazer a diferença. Não importava o que viesse pela frente. A luz das lanternas do acampamento científico dançava entre as árvores, criando sombras misteriosas na floresta. Tico e Luna avançavam cautelosamente, seus corações batendo em uníssono com a tensão do momento.
Cada passo os levava mais perto do mundo dos humanos, um reino que Luna conhecia apenas através de histórias e medos antigos. Ao se aproximarem da borda do acampamento, Chico sentiu Luna hesitar. Ele se virou para ela, seus olhos transmitindo uma mistura de determinação e compreensão. Com um gesto suave, ele estendeu a mão para ela, um convite silencioso para confiança e coragem. Após um momento de hesitação, Luna aceitou, entrelaçando seus dedos aos de Chico. O primeiro humano a notar sua presença foi uma jovem pesquisadora chamada Sofia. Seus olhos se arregalaram de surpresa ao ver os dois macacos se aproximando de mãos dadas. Ela chamou a atenção dos outros cientistas, que rapidamente formaram um semicírculo, observando com uma mistura de fascínio e cautela. Chico, reunindo toda a sua coragem, deu um passo à frente. Utilizando uma combinação de gestos que havia aprendido durante seu treinamento, começou a se comunicar com os cientistas. Seus movimentos eram fluidos e precisos, contando a história da colônia de Sábio e da necessidade de entendimento mútuo. Os cientistas ficaram boquiabertos. Eles reconheceram Chico imediatamente, é claro, mas vê-lo agindo como um embaixador, acompanhado por um macaco langur nativo, era algo além de suas expectativas mais ousadas. Sofia foi a primeira a responder. Com movimentos lentos e cuidadosos, ela se ajoelhou para ficar no nível dos olhos de Chico e Luna. Usando uma combinação de gestos e palavras suaves, ela começou a explicar a missão da equipe científica. "Estamos aqui para ajudar", ela sinalizou. "Queremos entender, proteger e preservar." Luna observava tudo com uma mistura de medo e fascinação. Embora não entendesse completamente a linguagem dos humanos, podia sentir a sinceridade em suas ações. Lentamente, sua postura começou a relaxar. Foi nesse momento que o líder da expedição, Dr. Rodrigues, se aproximou. Ele era um homem de meia idade, com olhos gentis escondidos atrás de óculos de aro grosso. Ao ver Chico, um sorriso largo se abriu em seu rosto. "Bem-vindo de volta, pequeno", ele disse, usando os gestos que haviam ensinado a Chico. "Vejo que você fez amigos." Chico assentiu, então fez uma série de gestos rápidos, explicando a situação de Sábio e as preocupações da colônia. O Dr. Rodrigues ouviu atentamente, sua expressão se tornando séria. "Entendo", ele respondeu. "Não viemos para perturbar ou prejudicar. Na verdade, talvez possamos ajudar." Ele se virou para Sofia e outros membros da equipe, dando instruções rápidas. Em poucos minutos, eles retornaram com equipamentos médicos e suprimentos. "Se vocês permitirem", o Dr. Rodrigues gesticulou para Chico e Luna, "gostaríamos de examinar Sábio. Talvez possamos ajudar com sua condição." Luna, que havia estado observando silenciosamente, finalmente deu um passo à frente. Ela olhou diretamente nos olhos do Dr. Rodrigues, como se estivesse avaliando sua alma. Então, lentamente, ela estendeu a mão, tocando gentilmente o braço do cientista. O gesto surpreendeu a todos. Era um sinal de confiança, uma ponte sendo construída entre dois mundos. Chico sentiu seu coração se encher de orgulho e esperança. Com cuidado e respeito, o grupo começou a se mover em direção à colônia. Chico e Luna lideravam o caminho, com os cientistas seguindo a uma distância respeitosa. À medida que se aproximavam, podiam ver os olhos curiosos e apreensivos dos outros macacos langur brilhando entre as árvores. Sábio estava esperando na borda da clareira, sua postura ereta e digna, apesar de sua condição. Quando viu os humanos, um brilho de reconhecimento passou por seus olhos. Ele estendeu a mão em um gesto de boas-vindas. O Dr. Rodrigues se aproximou lentamente, fazendo os mesmos gestos de respeito que Sábio havia feito. "Estamos aqui para ajudar", ele sinalizou. "Se você permitir." Sábio olhou para Chico, então para Luna, e finalmente de volta para o Dr. Rodrigues. Com um movimento lento e deliberado, ele assentiu. Nas horas que se seguiram, uma cena extraordinária se desenrolou na floresta. Cientistas e macacos langur trabalharam lado a lado, comunicando-se através de gestos, toques suaves e olhares de compreensão mútua. Sofia e sua equipe examinaram Sábio com gentileza, usando equipamentos que fascinaram os macacos mais jovens. Chico se movimentava entre os dois grupos, traduzindo, explicando, construindo pontes de entendimento. Luna estava sempre ao seu lado,
seus olhos brilhando com uma nova compreensão do mundo além da floresta. À medida que a noite avançava, uma atmosfera de esperança e possibilidades preenchia o ar. A desconfiança inicial havia dado lugar a uma curiosidade mútua e um desejo genuíno de cooperação. Enquanto observava a cena, Tico percebeu que sua missão havia se transformado em algo muito maior do que ele jamais poderia ter imaginado. Ele não era mais apenas um observador ou um espião. Era um pioneiro, ajudando a forjar uma nova era de compreensão entre espécies. Com o primeiro raio de sol da manhã penetrando através das copas das árvores, Tico sabia que este era apenas o começo. O caminho à frente seria desafiador, cheio de obstáculos e mal-entendidos a serem superados. Mas olhando para Luna, para Sábio e para os cientistas trabalhando harmoniosamente com a colônia, ele sentiu uma onda de otimismo. O futuro, pensou Tico, nunca pareceu tão brilhante. E com essa realização, ele se preparou para enfrentar os novos desafios que o aguardavam, sabendo que não estava mais sozinho em sua jornada. Os dias que se seguiram foram de intensa atividade e descobertas surpreendentes. A presença dos cientistas na floresta, inicialmente vista com desconfiança, gradualmente se transformou em uma fonte de fascínio e aprendizado para a colônia de macacos Langur. Tico, agora plenamente aceito em seu papel de mediador, passava seus dias transitando entre os dois mundos. Pela manhã, ele acompanhava Luna e outros macacos curiosos em visitas guiadas ao acampamento científico. Ali, sob o olhar atento e gentil de Sofia, os Langures eram apresentados a conceitos e tecnologias que expandiam sua compreensão do mundo. Uma tarde, enquanto Sofia mostrava a um grupo de jovens macacos como funcionava um microscópio, Tico notou algo extraordinário. Luna, que estava ao seu lado, começou a imitar os gestos da cientista com uma precisão surpreendente. Ela não apenas copiava os movimentos, mas parecia entender o propósito por trás deles. Incrível! Murmurou Sofia, seus olhos brilhando de excitação. Ela está aprendendo em um ritmo fenomenal. Tico sentiu uma onda de orgulho e admiração por sua amiga. Luna sempre fora curiosa e inteligente, mas vê-la se adaptar tão rapidamente a esse novo mundo era verdadeiramente inspirador. Enquanto isso, no coração da floresta, o Dr. Rodrigues e sua equipe trabalhavam incansavelmente para desvendar o mistério da condição de sábio. Após dias de exames e observações cuidadosas, eles finalmente tiveram um avanço. É uma forma rara de deficiência nutricional, explicou o Dr. Rodrigues a Tico e aos líderes da colônia, usando uma combinação de gestos e desenhos simples. Algo na dieta de sábio está faltando, causando os sintomas que observamos. A notícia foi recebida com uma mistura de alívio e preocupação. Alívio por finalmente terem um diagnóstico e preocupação sobre como poderiam tratar a condição. Foi nesse momento que Luna deu um passo à frente. Com gestos precisos que havia aprendido observando os cientistas, ela começou a explicar algo sobre plantas raras que cresciam em uma parte distante da floresta. Plantas que, segundo as antigas tradições dos Langures, tinham propriedades curativas. Tico traduziu rapidamente para os cientistas, que ouviram com crescente interesse. Isso poderia ser a chave, disse o Dr. Rodrigues animado. Precisamos investigar essas plantas. Assim, uma nova expedição foi organizada. Desta vez, não eram apenas os cientistas adentrando a floresta, mas uma equipe mista de humanos e macacos Langur. Luna liderava o caminho com Tico ao seu lado, traduzindo e facilitando a comunicação. A jornada os levou a partes da floresta que os cientistas nunca haviam explorado antes. Luna mostrou-lhes plantas e frutas que não constavam em nenhum de seus livros ou bancos de dados. Cada descoberta era cuidadosamente documentada, com os Langures fornecendo informações valiosas sobre os usos tradicionais de cada espécie. Foi durante essa expedição que Tico percebeu o quanto as coisas haviam mudado. Não era mais uma questão de humanos estudando macacos ou macacos temendo humanos. Era uma verdadeira colaboração, com cada espécie contribuindo com seus conhecimentos e habilidades únicas. Após dias de exploração, eles finalmente encontraram as plantas que Luna havia mencionado. Os cientistas coletaram amostras com reverência, conscientes de que estavam diante de algo potencialmente revolucionário. De volta ao acampamento,
as amostras foram analisadas dia e noite. Tico observava, fascinado, enquanto os cientistas trabalhavam em seus laboratórios improvisados, com Luna sempre por perto, absorvendo cada detalhe. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o doutor Rodrigues emergiu de sua tenda com um sorriso radiante. "Conseguimos!" ele anunciou, seus gestos cheios de entusiasmo. "As plantas contêm um composto que pode ajudar não apenas Sábio, mas potencialmente revolucionar tratamentos para condições similares em humanos também." A notícia se espalhou rapidamente pela colônia. Havia uma sensação palpável de esperança e realização no ar. Sábio foi o primeiro a receber o tratamento, sob os olhares atentos de toda a colônia e da equipe científica. Nos dias que se seguiram, a melhora de Sábio foi notável. Sua energia voltou, seus movimentos se tornaram mais firmes e o brilho retornou aos seus olhos. Ver o velho líder recuperar sua vitalidade encheu a colônia de alegria. Mas talvez a transformação mais profunda tenha sido na relação entre os macacos Langur e os cientistas. O que começou como desconfiança havia se transformado em respeito mútuo e até mesmo amizade. Tico, observando tudo isso, sentiu uma onda de emoção o envolver. Sua missão original parecia tão distante agora. Ele havia vindo para observar e relatar, mas acabou se tornando parte de algo muito maior, algo que poderia mudar o futuro não apenas de sua colônia, mas de ambas as espécies. Enquanto o sol se punha sobre a floresta, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Tico se viu refletindo sobre o futuro. O que viria a seguir? Como essa nova parceria entre humanos e macacos Langur se desenvolveria? E qual seria seu papel nesse novo mundo que estavam construindo juntos? Com essas perguntas em mente, Tico se preparou para o próximo capítulo de sua jornada, sabendo que, não importa o que viesse, ele não estaria mais sozinho. Ele tinha Luna, tinha a colônia e agora tinha também seus novos amigos humanos. Juntos, eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. O amanhecer trouxe consigo uma atmosfera de expectativa e nostalgia. Semanas haviam se passado desde a chegada dos cientistas, e a floresta que antes era apenas o lar dos macacos Langur, agora pulsava com uma energia diferente. Uma mistura harmoniosa de dois mundos que aprenderam a coexistir e colaborar. Tico observava o movimento no acampamento dos cientistas que estavam se preparando para partir. A missão oficial havia sido concluída e era hora de compartilhar suas descobertas com o mundo exterior. No entanto, todos sabiam que o que haviam vivenciado ali era muito mais do que apenas uma expedição científica. Luna se aproximou de Tico, seus olhos refletindo uma mistura de emoções. "Eles realmente precisam ir?" Ela perguntou através de gestos, sua habilidade de comunicação tendo evoluído drasticamente nas últimas semanas. Tico assentiu suavemente. "É necessário", ele respondeu, "mas isso não é um adeus definitivo, é apenas o início de algo novo." Enquanto conversavam, Sábio se juntou a eles. O velho líder, agora recuperado graças ao tratamento desenvolvido em colaboração entre cientistas e macacos Langur, irradiava uma energia renovada. Seu pelo brilhava com saúde, e seus olhos carregavam uma sabedoria ainda mais profunda. "Vocês dois", Sábio gesticulou, "realizaram algo extraordinário. Construíram uma ponte entre dois mundos que muitos acreditavam ser impossível de conectar." Tico sentiu uma onda de emoção ao ouvir as palavras de Sábio. Sua jornada havia começado com um disfarce, uma missão secreta, mas havia se transformado em algo muito maior e mais significativo do que ele jamais poderia ter imaginado. No acampamento, o doutor Rodrigues reuniu sua equipe para um último encontro com a colônia. Usando a linguagem de gestos que agora compartilhavam, ele expressou sua gratidão e admiração. "O que descobrimos aqui", ele sinalizou, "vai muito além da ciência. Aprendemos lições de cooperação, respeito mútuo e a importância de ver o mundo através dos olhos do outro. Essas lições são tão valiosas quanto qualquer descoberta científica." Sofia, que havia se tornado particularmente próxima de Luna, acrescentou: "Não estamos apenas levando amostras e dados, estamos levando uma nova compreensão,
uma nova forma de ver o mundo e nossa relação com outras espécies. À medida que o momento da partida se aproximava, Tico se viu diante de uma decisão crucial. Seu treinamento, sua missão original, tudo apontava para que ele devesse retornar com os cientistas. Mas seu coração havia encontrado um novo lar entre os macacos langur. Luna, percebendo o conflito interno de Tico, segurou sua mão. Não eram necessárias palavras ou gestos. Seus olhos diziam tudo. Ela o queria ali, com a colônia, com ela. Tico olhou para o doutor Rodrigues, que observava a cena com um sorriso compreensivo. A escolha é sua, pequeno, ele gesticulou. Você cumpriu sua missão de formas que nunca imaginamos ser possíveis. Agora, você deve seguir seu coração. Com lágrimas nos olhos, Tico fez sua escolha. Ele ficaria para continuar o trabalho que haviam começado, para ser uma ponte permanente entre os dois mundos, e para estar ao lado de Luna e da família que havia encontrado na colônia. A despedida foi emocionante. Abraços foram trocados, promessas de retorno foram feitas. Sofia deixou com Luna um pequeno dispositivo de comunicação, especialmente adaptado para o uso dos macacos, garantindo que o contato entre eles nunca seria completamente perdido. Enquanto os jipes dos cientistas desapareciam na distância, Tico sentiu uma mistura de emoções. Tristeza pela partida, mas também uma empolgação imensa pelo futuro que se abria à sua frente. Sábio, com um brilho nos olhos, reuniu a colônia. Hoje, ele gesticulou, começamos um novo capítulo em nossa história, um capítulo de cooperação, de aprendizado mútuo, de crescimento. E temos 2 jovens corajosos para nos guiar nessa jornada. Todos os olhos se voltaram para Tico e Luna. O casal se entreolhou, suas mãos entrelaçadas, prontos para enfrentar juntos os desafios e as maravilhas que o futuro lhes reservava. Nos meses e anos que se seguiram, a parceria entre a colônia de macacos langur e os cientistas floresceu. Visitas regulares eram feitas, novos projetos de pesquisa foram iniciados, sempre com o mais profundo respeito pela floresta e seus habitantes. Tico e Luna se tornaram líderes respeitados, não apenas em sua colônia, mas também como embaixadores para outras comunidades de primatas. Suas histórias de cooperação e entendimento mútuo se espalharam, inspirando outros a buscarem pontes de compreensão entre espécies. E assim, o que começou como uma simples missão de espionagem se transformou em uma revolução de entendimento e cooperação. A floresta, outrora um local de mistério e separação, tornou-se um símbolo de esperança, um testemunho vivo de que, quando diferentes espécies trabalham juntas, maravilhas podem acontecer. Enquanto o sol se punha sobre mais um dia neste novo mundo que haviam criado, Tico olhou para Luna, para a colônia e para a floresta que agora era verdadeiramente seu lar. Com um sorriso, ele percebeu que sua maior aventura não havia terminado. Na verdade, estava apenas começando.